Faz tempo que eu quero escrever um texto para o Tadeu, para ele usar como cavalo de batalha. Né? Para montar, para ser uma coisa fácil de montar e que ele pudesse montar quando uma agenda dele, entre uma agenda e outra, que ele pudesse contratar viagens com espetáculo. Então teria que ser uma coisa simples, de simples montagem, que eu cheguei no monólogo. Hoje se chama de solo, né? Mas eu ainda sou do tempo do monólogo, e por ser pro Tadeu, e ser eu escrevendo, me agradava mais o monólogo musical. Eu sei que ele tem experiência nessa área de shows, ou de um teatro, em que aparentemente não existe dramaturgia, né? Como os espetáculos nos quais ele trabalhou com a Abelardo Figueiredo, e ele sempre quis remontar Brasileiro, Profissão Esperança. Então eu quis fazer uma coisa nessa área aí, do Brasileiro, Profissão Esperança. A primeira ideia que eu tive foi contar a história do Brasil através de cartas. E comecei a fazer essa pesquisa, e sempre com um empecilho, que era que tipo de música que vai entrar nesse espetáculo, né? O que vai casar com a história do Brasil, né? Até que eu cheguei numa carta, que era uma carta de amor da Princesa Isabel para o Conde D, na época que ele estava na Guerra do Paraguai. Eu achei a carta tão bonita que eu falei, por que em vez de contar a história do Brasil, a gente não conta algumas histórias de amor, faz um espetáculo sobre o amor, um espetáculo de amor, né? E aí de cara veio um título, né? Que é o 19 Maneiras de Dizer Eu Te Amo, e aí eu abandonei a história do Brasil e abandonei a carta da Princesa Isabel também, e fui procurar canções que fossem declarações de amor e textos que podendo ser poéticos, podendo ser epistolares, enfim, que falassem de amor, que também fossem declarações de amor. É assim que nasceu os 19 Maneiras de Dizer Eu Te Amo. Esse é acho que o quinto ou sexto espetáculo que eu faço com o Chechel, e talvez ele já tenha entendido mais ou menos o que eu penso na questão da música romântica brasileira. Eu acho que o meu gosto musical é muito parecido com o dele. Então ele acabou escolhendo canções que não são canções modernas, são canções de um repertório dos anos 50, 60 e 70. Eu fiz um mergulho no repertório brasileiro dos anos 50, que pega o auge do samba-canção e o começo da bossa nova, porque são músicas muito românticas. Eu acho que o Brasil dos anos 50 era um Brasil mais esperançoso e, consequentemente, mais romântico. E aí fui procurar histórias que se encaixassem nessas canções que eu estava escolhendo, né? Foi por isso que a carta da Princesa Isabel desapareceu, porque eu não consegui encaixar a carta da Princesa Isabel. E aí valia tudo, né? Então tem uma história do Olavo Bilac, tem uma carta de Olavo Bilac, tem uma história do Machado de Assis, um poema do Machado de Assis. Chegou a ter um soneto de Shakespeare, aí saiu o soneto, mas tem um texto de Baudelaire e tem um poema do Drummond. Enfim, as duas coisas foram escolhidas ao mesmo tempo. De vez em quando eu fazia ali um medley de canções que falavam de olhar, o olhar apaixonado. Aí eu fui procurar um texto que falasse de olhar apaixonado, né? Então acho que foi misturado. Às vezes o texto puxou a canção, às vezes a canção puxou o texto. Várias músicas eu conhecia, algumas músicas eu conhecia assim de vista, né? E gostei de reencontrar, de conhecer melhor. E algumas eu não conhecia, assim, eu fiquei feliz. Então, um trabalho assim que eu tô bem orgulhoso, assim, bem feliz de estar fazendo. O tipo de música que eu gosto, assim, samba-canção, música romântica brasileira. É uma coisa que me dá bastante alegria, assim, de fazer. Na verdade, nós mudamos duas músicas, né, João? Eu falei com o Chechel que eu não gostava de uma canção, até que não gostava, ela não cabia muito bem na minha voz. Era uma canção até difícil de cantar, então a gente determinou mais duas canções que emendam, duas canções do Tom Jobim.
Então, foi assim, foi só por isso, porque eu acho que a canção não cabia direito na minha voz e não ficava agradável. Então, nem pra mim, eu senti uma certa resistência em cantar a canção. Foi aí, então, que a gente pediu pro Chechel, e a gente trocou. Há muito tempo eu não sou dirigido musicalmente por ninguém, porque essa minha questão de ser diretor, eu acabei deixando de lado o ator, né? E o João também é muito calmo, ele precisa ser mais bravo comigo, porque eu preciso aprender direito as coisas. Mas ele fala com muita delicadeza, ele não é um trator como eu sou dirigindo o espetáculo. Ele é uma pessoa neto de Antônio Calada, né? Então tem uma herança aí, né, de elegância. Olha, o Tadeu é uma pessoa muito fácil de trabalhar, muito fácil assim de conviver profissionalmente. Eu já tinha tido esse contato com ele lá no espetáculo da Cor Púrpura. Assim, me senti super bem tratado em todos os momentos por ele, pela equipe toda de produção. E eu acho que o Tadeu, assim, é um cara que consegue reunir várias coisas, né? Porque ele entende de teatro, entende de música, ele sabe como fazer um espetáculo funcionar visualmente, musicalmente. Uma pessoa de um trato assim super tranquilo. Então é sempre um prazer trabalhar com ele. O espetáculo é todo feito para o Tadeu. O espetáculo é todo feito para o Tadeu. São as canções que eu imagino que ele gostaria de cantar e é um tipo de texto que eu imagino que ele gostaria de dizer. Então, eu acho que é um espetáculo que só funciona com o Tadeu. É feito para ele. Tenho tocado muito essas músicas em casa, também para estudar o violão. E estou bem com uma esperança muito boa, assim, de que vai ser um espetáculo que a gente ainda vai fazer muito. Eu acho que é o momento exato para a gente poder apresentar esse espetáculo, porque nós estamos num momento tão triste, tão cheio de dor, né? Um momento desesperador para o mundo inteiro. Então, quando você pega um texto em que ele leva o espectador a entender que o amor existe, que é dele que precisamos no momento, eu acho que é um espetáculo que pode ser muito bonito. A pandemia me deu tempo para fazer esse espetáculo. Agora, por que ele é de amor? Foi do que eu quis falar naquele momento. Não sei se tem uma relação específica com a pandemia. Acho que não. Eu acho que é sempre tempo de se falar de amor, né? Tempos pandêmicos ou não pandêmicos.